Olá, sócios e sócias, estamos começando um episódio que vai levar a nossa egrégora, hein? Hoje a gente tem aqui conosco Dude Rios, psicóloga, astróloga e criadora do método Bússola Astrológica. Além disso, temos aqui em nossa linda mesa a minha querida sócia e host, psicóloga de alta performance e startupeira, Josi. Adoro. E eu que vos falo, Lana Zilli, tatuadora, especialista em linhas finas, host desse podcast e também sócia. Eba. Dude, seja bem-vinda, que prazer ter você aqui conosco. Tô muito curiosa para saber um pouquinho mais da tua história e ouvir tudo aquilo de bom que tu tem para nos agregar hoje. E antes de a gente começar esse bate-papo, queria dizer para vocês que a gente vai estar degustando então um cafezinho bem gostoso da Cupheads e os cookies dele, tradicionais, cookies com gotas de chocolate, e o Brookie, que é um cookie com massa de brownie. Então a gente vai estar podendo degustar essas delícias hoje aqui. Misericórdia, já pode, moça? Já pode, bora provar. É de grátis, moça? É de grátis. Ai, que É de tudo. grátis, tá no plano. Quem é que tá pagando, hein? As sócias, claro. Sócias. Eu já te demiti do cargo de CFO dessa startup, moça. Já percebeu que é 2 de Queridinha. cada, né? Nós somos 3, né? É, não, eu Vamos já ter achei que que não está dividir, né? incluso. Não está incluso. Sharing Está is inclusive. caring, tá bom, pessoal? Obrigada. É uma forma de amor compartilhar, então vamos compartilhar. É o que tem, o budget tá reduzido. Ó, 2 taurinas, biscoito na frente do Salve-se, Josi. Eu tô de dieta, não, vocês podem ficar à Josi é nossa vontade. capricorniana, no meio de 2 taurinas aqui não vai sobrar nada desse cookie. Caramba. Aliás, quem quiser mais informações, tanto sobre as sócias quanto sobre a Dude e quanto a Cupheads, vai nos encontrar nas redes sociais, principalmente Instagram. A gente vai deixar os links todos na descrição e na bio deste vídeo. Quem estiver no Spotify pode encontrar nossas informações também nas outras redes vizinhas, tá bom, pessoal? E agora, eu queria começar esse bate-papo, Dude, com uma pergunta que não quer calar, porque você, Diga. enquanto psico Diga. e astróloga, vai poder finalmente responder essa questão existencial, que é a seguinte. Lá vem. Lá vem. Para abrir a mesa de debates, Pega né? água. Pega água, toma um gole d'água. Só pra respira falar que não tem fundo. nada combinado, tá? Zero eu não tô roteiros. sabendo de nada, tô simplesmente zerada. Isso. Realmente não há nenhuma... Eu tô com medo, é real. Dude, Ah. nós, enquanto seres humanos, Eita, a coisa é grande. A coisa é grande. nós podemos Ah. culpar o nosso signo ou Mercúrio retrógrado por causa das nossas péssimas escolhas ou mau caratismo? Eu me sinto autorizada. Então, primeiro ponto, vamos esclarecer um pouquinho como é que funciona isso. Eu sou astróloga, né? Depois psicóloga. Eu fui parar na psicologia por causa da astrologia. Quer dizer, na realidade, eu queria ser arqueóloga. Né? Caramba! Mas não me O que, deixaram que ser... estuda um arqueólogo? Faz buraco no chão pra achar osso. Ah, Basicamente você de arqueologia? Isso, amada. Nossa, Exato. claro. Tu Arqueologia. tava entre petróleo e dinossauro? Uma coisa Mais pra assim? dinossauro. Mais pra dinossauro, tá bom. Aí eu queria fazer arqueologia, só que eu entrei na faculdade com 16 anos e aí falaram, faz o que tu quiser aqui em Caxias. Até hoje não tem arqueologia em Caxias. Até hoje Faltou? não. Aí eu, como boa lua em aquário, né, Josi, revoltada, peguei a lista de cursos, fiz assim, Não acredito. engenharia química. Vou fazer engenharia química. Aí eu fui fazer vestibular, fiz engenharia química. No último ano da engenharia química, eu trabalhava nos laboratórios de química, de física, e eu era bolsista na química e na física, e eu tinha um professor muito doidão, cientista maluco, e um dia ele me chamou de noite, vem cá, né? E eu fui lá e tinha montado um telescópio, e dava para ver os anéis de Saturno. Nossa. Ai, Saturno é o meu planeta, Ali calma. foi o primeiro contato. Ali, mais no outro próximo? dia, eu já não voltei mais para a faculdade. Eu larguei no último ano engenharia e larguei. Né? E, isso não tem sentido. Dude, tu vai largar, tu tá no último ano da engenharia, tu vai perder. Eu falei, não vou perder 4, vou perder mais 1, vou perder 5. Essa é a minha contabilidade. Menino. E aí foi que eu fui uma vez, me falaram assim, tu é muito estudiosa, tu ia dar uma boa astróloga. E aí eu descobri que tinha um curso no Rio por correspondência. Opa! Não é um e-mail, é EAD. correspondência. O EAD antigo, começou exato. aí, né? O EAD. E aí eu Old comecei school. a fazer o curso, que era 5 anos, por correspondência. Tu mandava a lição De astrologia. de astrologia, eles corrigiam com caneta vermelha, tu papapá. E aí eu fiz o curso.
E aí eu comecei a trabalhar como astróloga, e aí eu encontrava, assim, a questão da falta de caráter, da questão da ignorância humana, mas não conseguia ajudar a resolver a questão. E aí eu pensei, bom, se eu mandar o cara pro psicólogo, o psicólogo vai dizer que palhaçada é essa de astrologia. Porque era assim, né? Tanto que Então não existia uma conexão. Nenhuma. Aliás, não sei, hoje ainda existem essas barreiras entre os universos da antes psicologia, era o universo 100%, agora é 80%. Tá, então tá. Que daí assim, eu começou a negociar. comecei a estudar psicologia e quando eu vi que eu ia ser caçada se eu terminasse, eu parei. Disse, eu vou continuar sendo astróloga. Então, fiquei 10 anos longe da psicologia, só com astrologia, e eu sou astróloga há 30 anos. E eu fui por todo esse lado da astrologia, porque a astrologia tem várias vertentes, que é área comportamental, que é entender comportamentos. Então, quando tu nasce, isso não é só com a astrologia, é com qualquer ferramenta. Tu consegue ter uma leitura do ser na borra do café, na bola de cristal, no mapa astrológico, no tarô, porque são linguagens simbólicas. Então, no momento que tu nasce, a gente pega aquilo que existe naquele momento, que seria a foto do céu no momento que tu nasceu, e a gente faz uma leitura disso. Então, isso dá... A astrologia não tem bom nem ruim. Tu ser mau caráter ou bom caráter, ela não tem essa ética dessa leitura de bom ou ruim. Ela diz, tu tem esses potenciais. Agora, são predisposições, então? Predisposições. Tendências de comportamento, digamos assim. Uma vez eu conheci um menino assim que eu olhei o mapa dele e falei, bah, cara, tu vai dar coisa muito boa, muito ruim. Tu é muito bom, tu é muito inteligente, tu é muito articulado, tu é muito um baita de um bandido, morreu assassinado pela polícia. Nossa. Mas tu tem um potencial, e o potencial não é positivo nem negativo. Entendo. Tu pode ter um potencial de manipular as palavras para beneficiar, como para enganar as pessoas. Então, o critério moral é do ser. É do ser, o critério Mas a moral. potencialidade pode vir conforme a data, horário e local de nascença, enfim, o que os astros têm sobre aquele nascimento. Até porque muitas pessoas nascem na mesma cidade, na mesma hora. Sim. Né? Então, ele te dá um potencial. Agora, a moral é cultural, é... Constituição das experiências, das vivências, dos círculos das pessoas, enfim, desse ecossistema que se forma em torno da pessoa, No caso aqui né? entraria o olhar da psicologia, da formação até os 7 anos. Os setênios, né? Maravilhosos. Setênios. Isso, na psicologia a gente estuda, outras Não. áreas também estudam, mas não sei se na astrologia tem isso. A gente tem o ciclo de 7, que é um ciclo de Saturno, né? Porque um ciclo total de Saturno vai até os 29 anos, ele dura 7 anos e pouco. Então, tem vários ciclos. Por isso que de tem a crise dos crescimento. Peraí, 30. enquanto leiga, 29. eu preciso de uma explicação aqui. Você mencionou Saturno, isso? Saturno. Até os 29. A gente fala de O ciclos. que isso quer dizer? Ciclos é quando um O planeta... que o Saturno quer dizer? O que tem a ver isso? O ciclo é quando um planeta volta exatamente para o lugar onde ele estava quando tu nasceu. Então, tu só faz aniversário quando o Sol retorna exatamente para o mesmo lugar que ele estava quando tu nasceu. Sim. Isso não é exatamente no mesmo dia, na mesma hora, porque a gente tem ano bissexto, aquela coisa toda. Então, às vezes, tu faz aniversário no mesmo dia, um dia antes, um dia depois, assim vai. Ciclo de Saturno é quando Saturno volta para o mesmo lugar, e aí eu vou continuar a história dos anéis de Saturno, Tá. o mesmo lugar que estava quando tu nasceu. E aí se fecha um ciclo de vida, porque Saturno fala da experiência concreta e real. Então, entre os 28 e os 30, depende de cada pessoa, cada Saturno de nascimento, ele volta a esse lugar. E nesse momento dá uma piração na tua vida, que tu quer fazer algo da tua vida. Ou tu casa, ou tu separa, ou tu monta uma empresa, ou tu pede demissão. Tu quer algo concreto na tua vida. Por quê? Porque é o momento que tu te desvincula muito dessa estrutura familiar e tu começa a olhar tipo assim, bom, eu quero meu lugar no mundo, a minha vida, eu. E não fruto das crenças, das expectativas, daquilo tudo que tu vem na tua formação. E aí, foi ano passado, eu fui num evento, eu participei de um evento do SESC, que tinha uma parte de astrologia, até porque foi o Nivaldo que organizou, e a gente foi lá para uma chácara e um cientista, um astrônomo veio e montou um telescópio e dava para ver os anéis de Saturno. Traduzindo, foi 30 anos depois que eu vi a primeira vez que eu larguei engenharia. Nossa, Que legal! Foi super marcante, Pirado, então, essa pirado, data, né? pirado. E eu tenho um Sol conjunção com Saturno, então, quando eu nasci, o Saturno estava grudadinho no meu Sol. Por isso que tem sentido.
Bom, eu Super. sou super leiga nesse assunto, então quero fazer várias perguntas. Faça. Caramba, que top. O astro Sol, então, importantíssimo. Tudo é importante. E o astro Saturno também. Tudo é importante, Todos. né? Porque assim, ó, o que tem significado? As pessoas dizem assim, mas tem um monte de coisa no céu. Uhum, Né? isso. Então, o que acontece? As coisas só têm significado para nós quando são nomeadas. Então, por exemplo, quando descobriram Plutão, né? Plutão, descobriram um planeta, nomearam ele. Foi na época do Freud, da psicanálise, da sexualidade. Então, todos esses temas do momento da descoberta, eles têm a ver com esse assunto. E Plutão fala muito dos excluídos. E esses tempos agora, ele não era mais nem planeta, era não, tiraram, botaram, né? Fala dos excluídos. Então, a gente só considera uma coisa no céu como algo para interpretar o ser humano quando ele é nomeado. Que nem Urano. Quando descobriram Urano, descobriram a eletricidade, né? As ondas de rádio. E ele fala disso, da uma mente elétrica, intuitiva, das mídias. Que lindo isso. Então, quando é nomeado, né? É bem a psicologia. Tu Muito. nomeia o negócio, cai a ficha, a coisa faz sentido. Sim. Então, é uma leitura simbólica. E é um símbolo grande porque ele sempre fez parte da história da humanidade. Que né? lindo. Nossa. É fascinante. Então, tu olha lá um asteroide, nomearam, pá, daí tu começa a estudar no mapa aquilo. Tem, por exemplo, nomearam esse tempo um asteroide chamado Sedna. E aí, Sedna é um mito dos povos, dos polos, lá como é que é aquele povinho lá, os esquimozinhos lá, sabe? E é um mito que conta toda uma história de uma mulher que foi vendida pelo pai, teve um sofrimento todo com o pai, com o marido, e ela foi jogada no mar pelo marido, e aí ela tentou se salvar no barco e o marido cortou os dedos. E aí a morte dela deu origem a toda a flora, a toda a fauna marinha, né? Nossa, que história bonita. Então a gente fala da questão do racional, do emocional, de expressar as emoções. Então tu vai catar aquilo no mapa de uma pessoa, né? E tu vai estudar aquilo, tá? Como é que essa pessoa conecta a emoção com o pensamento, né? Como é que é essa relação da mente com as emoções? Ela encontra um canal de comunicação, né? E a gente vai. E aí tem um monte de pontos. Mas às vezes faz sentido, às vezes não faz, depende da pessoa também. Tem pessoas que ainda não respondem a Urano, Netuno e Plutão. São pessoas ainda muito limitadas, tipo, muito... Espiritualmente? Exatamente. São pessoas que, tipo, aquela kit básico, né? Vai lá, trabalha, paga, come as contas, não tem perspectiva, não tem propósito. Não tem um despertar, né? Não. Que é o termo que eu acho que melhor funciona nesse tipo de conversa. Pois é, então, eu pergunto sobre esses astros, digo dos maiores, porque é o que chega à grande massa, né? Por exemplo, tá, a gente tem o Sol, Sim, a gente o tem Sol, a a Lua. Lua, Aí é. o pessoal, Vênus tem a ver com amor, não tem? Relacionamento. Relacionamento. Feminino, né? Também. E aí eu tava tentando entender um pouco mais sobre quais são esses grandes astros. Esses mais cotidianos, tu diz? Sim. Assim, ó, como eu falei, a astrologia é uma leitura arquétipa, né, de arquétipo. Então, tudo aquilo que tiver mais presente no nosso dia a dia vai estar mais presente na nossa Constituição. Então, olha uma coisa bem interessante. Tem astrologia ocidental e oriental. Né? Tem a védica, né, que é indiana, mais popularmente, e tem a nossa. As duas são iguais. Mesmos cálculos, mesmo, né? Só que a deles é mais quadrada, o desenho é quadrado, o nosso desenho é redondo, mas eles usam o mesmo sol, a mesma lua, mesmo tudo. Só que como a gente vive numa cultura muito voltada ao eu, ao empoderamento, à individualização, né? Egocêntrica. Isso. A gente usa o Sol como centro do mapa. Então, a gente tem o sistema solar, a gente tem o Sol e tudo gira ao redor do Sol. E o Sol é o que de total do signo. É o signo do teu aniversário. Isso. Então eu sou solar. touro porque o Sol O Sol está em touro. está em touro. Tá. Uma cultura indiana que não preza pela individualidade, mas pela manutenção da cultura, não valoriza o Sol, valoriza a Lua. Então, para eles é mais importante a Lua e tudo que a Lua faz do que o Sol.
Então, eles têm outra leitura, eles têm outra visão da mesma informação. Então, nessas culturas, a pergunta qual é o teu signo, esperando que a pessoa responda o signo solar, não faz tanto sentido. Não, é que lugar tu ocupa nessa sociedade. Ah, porque Não, é não, voltado para a Lua. É porque é voltado para a cultura e para o contexto social, para o contexto cultural. E não para o desenvolvimento da individualidade. Então, essa pergunta o meu já não entra. Né? Que lugar eu ocupo aqui? Né? Porque tem toda essa questão ainda, e ainda acontece de pais escolherem casamento, de manutenção da cultura, a mulher ter o seu lugar, o homem. Então, a cultura é o principal. Muito legal. Deixa eu fazer Deixa. Porque assim, olha só, para os sócios entenderem, tá? Capricorniana, taurina. Mas eu e a Lana, a gente faz sempre uma duplinha aqui nos stories, nas nossas interações e tal. É sempre Capricórnio e Touro, e a gente faz uma dupla dinâmica assim, ó, incrível. Acho que a gente porque é terra, né? Os signos mais de estabilidade, enfim, essa coisa a gente fecha muito. Eu vou fazer uma pergunta que introduz, porque onde eu quero chegar, eu como capricorniana, por isso que eu tô dizendo. Onde eu vou quero chegar no no topo trabalho. da montanha. Trabalho, empresa, Já fala como negócio. se fosse uma meta, né? Exato, vou chegar lá. Onde Mas é que antes quer de chegar lá, eu preciso dar um contexto para as pessoas que estão ouvindo. Na verdade, uma pergunta, né? Como é que a pessoa pode se beneficiar se tem alguém que está escutando, que está vendo? Tem alguém que está escutando. Né? Se tem alguém, tipo assim, está escutando isso aqui, tipo assim, faz sentido? Não, nunca me Tocou conectei o seu com coração? isso. Né? Nunca fiz leitura, nem pensei sobre o meu signo, nunca pensei que isso pode ter a ver com alguma coisa, enfim. Como que a pessoa pode se beneficiar? Então, ela acessaria um trabalho como o teu, né? O trabalho que tu faz. O que é possível disponibilizar para ela entender a nível de comportamentos que você está falando, tendências, onde é que ela pode usar o seu potencial de repente, já que tu falou que esse potencial não é nem positivo nem negativo, ele é uma força motriz que está ali dentro, mas que precisa ser despertada para algum lugar, né? Como é que essa pessoa pode se beneficiar? Uma coisa, até eu desenvolvi esse meu método bússola astrológica, que é um método que une a astrologia com a psicologia. Por quê? Porque eu acho criminoso, primeiro, a gente não ter autoconhecimento desde o prézinho. Né? Perfeito. Então, esse é o grande problema. A astrologia ele surge como uma ferramenta para te ter um conhecimento a teu respeito que não foi te dado. A gente aprende desde muito cedo as coisas que a gente tem que fazer, mas a gente não aprende quem a gente é. E esse é o grande problema. Então, a astrologia ela entra nesse lugar. Já que até agora tu sabe do que tu não gosta, tu sabe que tu tem alguma vocação, tu tem várias frustrações, tu tem objetivos, mas tu não entende a partir de que lugar isso vem, né, de quem tu é. A astrologia ela entra trazendo essas informações. Então, por exemplo, nesse método, o que acontece? Eu vou lidar com leigo. Tu não precisa ser astrólogo, né? Mas a pessoa tem cada informação, tipo o teu sol. Tá, o que tu tem que saber disso? Como é que tu tem que olhar disso? Como é que tu te apropria disso? Como é que tu usa isso? Legal. Né? Porque senão fica muito naquela coisa, eu sou isso, meu ascendente é tal. Rotula, a né? minha lua. Tipo, é mais de nada. Né? Ou uma justificativa, que é pior ainda, né? Uma Não, bengala, não, né? é porque eu eu não sou... consigo escolher porque eu sou de Libra. Indecisa. Entre outros exemplos que a gente poderia dar infinitos aqui, né? Não, porque na realidade, por que tu nasce em tal signo? Porque tu vem desenvolver as características positivas nesse signo e vencer as negativas. Tudo na astrologia tem o lado bom e o ruim juntos. E ela diz, bom, se tu te tornar uma taurina melhor, tu vai sofrer menos. Esse é o objetivo. Ser feliz, né, Ser cara? feliz. Ser feliz. Então, só que se tu já te desconhece, né? E aí tu vai pro mundo sem saber o que tu é. Tu vai na onda de todo mundo. Que, o ser feliz é, sei lá, é atingir uma meta, é ter um corpo, é ter um trabalho, é ter um dinheiro. Tá, o que é? Porque a gente tem 12 signos, né? E se vai ver, o número 12, ele é elencado em inúmeras situações, inúmeras culturas, identificando padrões. Ai, graças a Deus que ela vai falar Ixi. sobre isso. A gente vai 12 entrar nessa seara. apóstolos. 12 sincronicidade. meses. 12 arquétipos. Exatamente. Que cheguei, hein? Cheguei. Então, assim, isso falando só do sol. Então, a gente tem 12 maneiras de ser feliz. 12. Aí tu taca ali um ascendente, que também são 12. Aí tu Eu gostei, começa taca ali o ascendente. taca ali um ascendente que fala já das crenças que tu recebe ao nascer. Então, tu já tem um taurino com 12 possibilidades. Aí tu tem a lua,
Então, tu tem um taurino com 12 possibilidades, que tem mais 12 possibilidades. E aí, tu vai gerando as particularidades de cada pessoa. Então, tu chega pra mim e diz assim, ai, Dude, eu sou touro, fala um pouco mais pra mim de touro. Teu cu. Por aí. Tá Entendeu? vendo, Ana? Mudou nossas conversas agora, o rumo das nossas conversas particulares. Eu amei. Porque assim, eu sou um touro de queridinha. sol na casa 6, com conjunção com Saturno e ascendente Sagitário e uma lua que em é Aquário. Olha assim, ó. Eu acho maravilhoso justificar meus problemas com o signo. Todo mundo faz isso. Ah, eu sou preguiçosa. Ah, é taurina. Eu sou Ai, não taurina. me comprometo com nada que eu sou de aquário. Minhas bolas. Tipo, eu sou taurina e eu sou diagnosticada como hiperativa. Sério? Sério? Não acredito. Diagnosticadíssima. Diagnosticada. Medicadíssima. Eu sou taurina e sou hiperativa. É estranho isso aí mesmo. Não bate? Eu tenho uma Vênus conta não fecha. eu tenho uma Vênus em Áries, em conjunção com Mercúrio em Áries. Eu tenho muitos planetas em fogo e ar no mapa. Caramba. E aí a gente entra no lado da astrologia dracônica, por exemplo, que fala de propósito muito, o Josi. Mapa dracônico, olha a doideira, tá? Mas funciona. Dracônico é de dragão? De cabeça e cauda de dragão. Mas da onde é que tiraram o dragão pra bater nos astros? Então assim, tem Era? 2 pontos no céu. Foi muito rápida essa história. Tem 2 pontos no céu da trajetória da Lua, que é o apogeu e o perigeu, que é o ponto que a Lua está mais perto da Terra e o ponto que ela está mais distante. Mais longe é ruim, né? Mais distante da Terra. O distante a gente chama de cauda de dragão e o próximo cabeça de dragão. Nossa, que legal. E todo mundo tem isso no mapa. Tu nasceu, tá. Qual era nesse período do nascimento, onde é que tá? Tá. Então, a pessoa nasce, a gente faz o mapa. A gente pega o mapa e a gente volta para trás no tempo, metaforicamente, Sim. no momento onde que a alma entra no corpo, que seria onde a Uau. cabeça e a cauda de dragão estão no ponto 0. Que seria 0 grau de Áries, 0 grau de Libra. Dá pra fazer isso aí? Já Dá. posso marcar uma agenda Dá. aqui? Vou Dá. ver. Coração da Domingo de Joia manhã, às 8 bateu da mais manhã, eu tô forte livre. aqui. E aí, o mapa dracônico, ele diz... Que alma, que essência é essa? Uau. Pra que esse ser nasce com essa porra desse mapa? Sim. Pra quê? Sendo taurino, sendo capricórnio. Ô, Dudi, esses estudos... tu tem- Estudiosos, Não, estudiosos. Ó, sim, dá pra ver Profundos? que é muito profundo e muito difícil. Mas você tem-se uma noção de há quantos 1000 anos que se estuda isso? A astrologia, ela nasceu pelo fato da pessoa, o ser humano usar a natureza para se guiar. Na realidade, a astrologia, ela nasceu das estações do ano. Ai, que maravilhoso. Né? Tanto que tem os equinócios e os solstícios. Então, por exemplo, a gente tem o signo de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, que são os cardeais, são os signos que começam as estações. Então, os signos de Áries é em março, né? O Câncer, que seria o outono, o Câncer é o inverno, o Libra é a primavera e o Capricórnio é o verão. Então, é o início. Então, o início da estação tem a característica de Áries, o que seria de Libra no outro hemisfério, né? E aí a gente tem o segundo signo que ele traz, não o início, mas a continuação da estação, e o último traz o final da estação, quando existiam 3 meses para cada estação, que Caxias é diário, né? Não, Caxias está fora desse É. cálculo aí. Então, Com certeza não iniciou em Caxias o estudo. ela foi vinculada, começou quando o homem começou a olhar para a natureza e estabelecer características para cada período. Então, não se tem, mas se tem, tipo 5.000 anos antes de Cristo. Né? Caramba. Então, todas as culturas tiveram a sua astrologia. Azteca, Sim. maia, egípcia, chinesa, né? Tem. Atlântida, Sumérios. Todos Tem. Então, assim, é uma maneira simbólica, porque para astrologia tem um ramo da astrologia que a gente chama de astrologia horária, que é tipo assim, no momento que eu faço a pergunta, tem a resposta. No mesmo lugar que tem a pergunta, tem a resposta. Então, tu me faz uma pergunta agora. Eu vou levantar o mapa de agora e vou te dizer, ó, agora essa pergunta e tem essa resposta. E às vezes diz assim, não tem resposta. Cara, às vezes é tipo a previsão do tempo. Se eu olhar o aplicativo agora, vai me dar a Tempo ainda tendência. erra. Não, é tipo assim, se eu olhar no sentido de que se eu olhar o aplicativo aqui, vai me dizer a tendência de chuva para agora é 40%. Mas daqui a pouco eu olhar 30 minutos depois já mudou.
Já é outra coisa? É astrologia horária. Então, Que a legal. gente... às vezes é muito legal, assim, quando tu tem que tomar uma decisão e a gente entra pro lado organizacional. Já quero chegar lá. Então, a nível de saúde, cirurgias, coisas assim. Pra tomar interessante decisões. Tomar decisões. Às vezes o mapa diz assim, olha, tem alguns aspectos que diz, ó, o astrólogo tem capacidade de responder. Diz, ó, não dá. A Lua tá fora de curso, Saturno tá na 7ª, não dá. Melhor não, posso não tá responder. favorável. Não, eu não posso responder isso, não tenho como responder. Ah. Às vezes, não tem resposta. Uau. Lide com a não resposta. Então, não é Na porque vida. a pessoa é Não astróloga. gostei disso aí. Porque na vida é assim, a gente já sabe que é assim, um monte de coisa não tem resposta, a gente só tem certeza da incerteza, e talvez por isso estou aqui pensando, tá? Enquanto ouço toda essa narrativa, de que o ser humano, na sua história, quando busca olhar para os símbolos, para esse de arquetípicos, né, que é o símbolo, busca saber, busca insumos para lidar com alguma coisa, sei lá, se é caçar hoje ou amanhã, na época das cavernas, sei lá, coisas do tipo. Mas às vezes não tem a resposta, e naquela época também não deveria ter. Assim como a gente também hoje tem algumas incertezas, e aí tô pensando aqui, ansiedades, coisas do mundo que não tem, cara, tu vai ter que lidar. E aí? Exato. Lide. Então, essa que é a questão. A finalidade da astrologia não é previsão, é autoconhecimento. Ai, que lindo. Não é. Tá, posso abrir a seara do trabalho? Sim. Eu só Tá queria aberto. entender um último ponto a Tá respeito bom. da tua história, Dudy. Ah. Porque aí tu conseguiu casar na tua persona a psicologia e a astrologia. É porque eu De sempre uma forma tive... não conflituosa. Eu sempre tive o viés da astrologia para autoconhecimento. Porque existem inúmeras áreas para astrologia. Tem astrologia médica, astrologia preditiva, astrologia organizacional, tem astrologia vocacional. Então, tem áreas. E eu não gosto... Sabe aquela coisa final do ano, como é que vai ser ano que vem? Tipo, não, né? Porque, na realidade, essa coisa de previsão nunca nem foi da astrologia. Mas o que aconteceu? A astrologia era só para sacerdotes, era só para reis, era só para cara que Pica. Alta casta. que Os pica da das pobre ia fazer galáxias. o que da vida? Ia sobreviver, não tinha sentido, né? Então, só que chegou lá na Idade Média, eles quiseram popularizar a astrologia. Aí inventaram o tal dos horóscopos. Então, foi uma tentativa de popularizar um conhecimento. Então, a astrologia, ela te dá tendências, né? Então, às vezes, tu pega, assim, um mapa e tu olha, assim, e tu diz, nossa, isso aqui tá desenhado, isso aqui vai acontecer, né? Agora, tem horas que tu olha e diz assim, não sei. Então, tem coisas que a gente diz que vai acontecer porque tudo que vem anteriormente já leva para isso. Que legal, tô montando Agora, uma coisa não é uma aqui. adivinhação, é uma constatação. Sim. Mas aí dentro da psicologia, vocês têm N escolas dentro da psicologia, né? Pelo menos da clínica. Sim. Sim. Isso tem. estende-se Como um para todo. outros. Isso. Tu utiliza ferramentas da psicologia no teu trabalho, enquanto astróloga? É uma coisa conjunta o que você faz? Eu uso a astrologia como método de autoconhecimento, para a pessoa se perceber e entender seus padrões, né? Para se apropriar de si. Aí eu pergunto, o que tu quer? Né? Tu devolve pra pessoa, né? Eu dou para ela uma leitura sobre ela, né? Ó, eu te dou aqui um autoconhecimento. Escuta isso. Tá. O que tu quer? Ah, eu quero diminuir a ansiedade. Ah, eu quero resolver problemas de... Tá, então vamos partir para outra coisa. Mas é que as pessoas, hoje em dia, elas partem de um ponto que elas não têm conhecimento delas. Então, eu não uso a ferramenta, a astrologia como uma ferramenta terapêutica. Eu uso ela como uma maneira de autoconhecimento. E a pessoa pode escutar aquilo assim, aqui 1 ano, aqui 2, aqui 5, aqui 10 anos, que eu faço um áudio, né? E a pessoa se encontra naquilo. Só vai fazer sentido sempre pra ela. faz sentido. Às vezes depois, né? Porque é um arquétipo. Naquele momento, vai fazer sentido uma coisa. Depois ela vai escutar a mesma coisa e diz, Duty, eu não tinha percebido isso. Faz sentido. Meninas, vocês querem explicar um pouquinho pra gente o que é um arquétipo? Vai que tu, Josi, que eu tô falando demais. Porque pressuponho que nem Então. todo mundo vai saber o que é um arquétipo, não é? Mas eu acho que é legal reforçar. Porque hoje em dia, vamos lá, né? Fazer um contexto é aqui da óbvio, internet. Não, nada é óbvio. E nem E, tem que ser. infelizmente, eu amo a internet, eu amo o mundo digital, tô lá, adoro story, todo dia amo tudo isso. Só que a internet também faz um desserviço de algumas coisas. No sentido de que pessoas não capacitadas acabam utilizando esses conhecimentos ou, enfim, alguns conceitos e levam para um outro lado.
E aí, talvez com uma outra intenção devido ao seu negócio. Eu vou falar do arquétipo do ponto de vista da psicologia. Porque a gente vê na internet páginas que dizem assim, ai, eu estou hoje no arquétipo da Cleópatra. Teu cu que não existe isso. Não existe. Sabe que tem uma estrela que é a cabeça da Medusa, chama Algol. Tem. E aí a pessoa que tem essa estrela junto com o Sol, exatamente junto, ela é protegida de todos os males. Nossa, que poder. A hora que tá meio distante, cuidado que a pessoa vai ficar louca. Ai, socorro, Deus. Então a gente vê essas coisas na internet, assim, a gente vê produtos e serviços de pessoas não psicólogas, que eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Essa pessoa, como a Dudy falou, não tem autoconhecimento, não tem uma estrutura, recurso emocional para lidar com algumas informações. Você compra um curso para ativar a Cleópatra, você compra um curso para, sei lá, ativar o golfinho que existe em você, ou esses dias eu vi um meme, era o arquétipo do poodle. Gente, eram umas coisas assim, sabe? Então tem que, vamos lá. Esse podcast. Existiu um cara chamado Jung. Vamos ter que fazer todo esse negócio, esse rolê, né? Então passa água ali pra mim, O querida. Jung era amigo do Freud e era amigo do... Era uma vez. Era uma vez. Alguns Eram amigos. 3 amigos. Não eram os 3 porquinhos, eram os 3 amigos. Jung, Freud e Alfred Adler. Essa galera toda tava nesse rolê aí, descoberta da psicologia, tratando aí o conhecimento, buscando entender o conhecimento, cada um fazendo suas pesquisas, eram muito amigos. Só que em um determinado momento, a pesquisa deles foi cada uma para um lado, né? E aí a gente teve, então, o Jung, que seguiu ainda andando muito em parceria com o Freud por mais um período. Freud estava descobrindo sexualidade, falando do trauma, do inconsciente, não sei o quê. E o Jung ainda estava nessa pegada, também muito ligado ao inconsciente. E o Adler foi um do primeiro que desgarrou, que ele foi para um outro lado. O Alfred, que eu gosto muito, inclusive utilizo nas minhas, como metodologia das minhas mentorias, inclusive dei um livro para a sócia ler. Adleriana, do poder de não agradar, né? A coragem de não agradar. Porque ele fala que o trauma não existe, que você não pode dizer que você... eu não gosto de falar em público, eu tenho medo de falar em público porque a minha insegurança vem de um trauma que eu tive na infância. O Adler vai dizer que Frescura. Frescura, isso é uma bengala que tu desenvolveu para não se expor. Não existe isso, vai dar conta disso, né? E aí, obviamente, quando ele traz essas ideias, Freud não gostou, ficou puto, né? O Jung ainda estava ali junto, enfim. Então andaram mais um pouco. Só que aí o Jung, depois de mais um tempo sem o Adler, né, com essa duplinha, eles começaram a se diferenciar também. Porque o Jung entrou numa pegada de olhar para essa simbologia, começou a entender. Jung fazia, nas pesquisas dele, né, um estágio clínico numa determinada instituição da época de psiquiatria e começou a conversar, esse rolê aqui é muito louco, ele começou a conversar com alguns pacientes e ele começava a ver que os pacientes esquizofrênicos, com psicoses, com, enfim, com uma série de coisas, esses pacientes falavam sobre símbolos, coisas que eles viam, coisas que sei lá, inicialmente por conta, né, da questão mental deles, né, da psicopatologia, podia ser vozes, podia ser, enfim, né, uma série de coisas. O Jung começou a catalogar, olhar, mapear e tal, começou a aprofundar os estudos. Então o Jung foi nesse lance da simbologia lá nas religiões, ver as paredes dos sumérios, dos egípcios e ver que símbolos, tem coisas que se repetem de civilizações e civilizações, tinham padrões de comportamento. Então tinha um rolê ali grosso, né? E ele começou a ver que lá nas pesquisas com esses clientes, com esses pacientes, tinha coisas que fechava. Aí o Jung começou a entender, opa, talvez o que Freud estava falando de inconsciente, exista um inconsciente coletivo e que dentro desse inconsciente coletivo, que é universal, atemporal e que independente de civilizações, tem padrões simbólicos que se repetem de tempos em tempos. Por isso que a gente vai ver lá nos egípcios, nos sumérios, enfim, tem coisas que se repetem, né? E aí, nesse padrão de repetição que ele encontra, ele chega em 12 arquétipos, que são 12 padrões simbólicos de comportamento. Cada um deles com, né, então, o do guerreiro, o do mago. O das sócias. Da Cleópatra. Da Cleópatra não tava nesse rolê. O golfinho. E aí, ó, só pra entrar nesse... Só pra Cavalo deixar mais um manco. temperinho aqui, né? Que eu uso muito arquétipos pra liderança e pra organizações, pra tom de fala, comunicação. Acredito muito em comunicação arquetípica, enfim. Porque, na verdade, tudo é arquétipo. É empoderamento, né? Tu te identifica e te empodera, né? Sim. Sim. E aí, quando você usa com intenção, quando você conhece isso, aprofunda seu autoconhecimento, você conhece esse rolê da simbologia...
as coisas se abrem. Mas isso é um papo para um outro podcast. Enfim, aí por que eu contei disso, né? Para falar sobre arquétipos. Então, arquétipos, arquetípico. Então, arque é a palavra que vem de símbolo e típico é de tipologia, de tipografia, de padrão, né? Padrão simbólico. Então, que por mais que, por exemplo, a Cleópatra que a galera vende. Cara, a Cleópatra, ela era o quê? Uma governante, uma pessoa empoderada que tomava decisões. Então, é um outro arquétipo que tá por trás. E que de tempos em tempos nas civilizações, eles apresentam-se, que era na época do Egito, podia ser a Cleópatra, que era representante. Na era atual, a gente não tem Cleópatra, tem outra coisa. Então, tipo, isso vem vindo, mas são os 12 arquétipos de Jung, são esses que a gente acredita, né? Enfim, expliquei, mas fui longe, né? Não, e na realidade, Foi que nem boa a explicação. tu falou, Josi, assim, a partir do momento que a pessoa se identifica com um arquétipo, ela se empodera. E isso cabe no mapa astral. Então, a partir do momento em que tu tem uma leitura do teu mapa, do teu arquétipo, que naquele momento que tu nasceu, e na realidade não é no momento que nasce, na realidade é o momento da primeira respiração, porque é o primeiro momento que tu faz uma troca com esse mundo aqui. Porque até esse momento, porque olha bem, o cara nasce, aí o cara tem que aprender a respirar, o cara começa a chorar, o cara, ele em uma fração de segundos, ele entra num outro universo. Sim. Sente Então, dor, né? Nesse momento que ele faz a primeira, tanto que é a primeira e a última respiração, né? A primeira respiração, que seria a hora exata do mapa, né? Nesse momento, tudo no mundo pararia e tu tiraria uma foto de tudo, diz assim, ó, tudo isso tem a ver contigo. Tem muito a ver com coisa indígena também, né? Quando o bebê índio nasce, tipo, o cara olha pro lado, passarinho azul, então o nome da criança é passarinho azul. Então, assim, É uma fotografia daquele instante. tu é Lindo. o resultado daquele instante. Então, o mapa, ele é o teu arquétipo pessoal. E aí, quando tu tem essa informação, e que nem nesse método que eu desenvolvi, o Bússola, tu pega isso e tu começa a exercitar e te apropriar disso, tu quebra as crenças limitantes, as mimimi dos Os bloqueios. bloqueios emocionais. E aí, tu consegue fazer o quê? Mas pra que tudo isso? Pra ser feliz, pronto, é isso que interessa. Tô chocada, eu sou muito feliz, mas eu vou fazer esse negócio aí. Vou fazer esse negócio aí. E eu não terminei com o dracônico, né? O dracônico. Exato! Volta. Aí, o que acontece? Então, a gente, metaforicamente, volta no tempo para o instante que a alma entraria no corpo, que seria quando esse ponto do mais distante, mais próximo da Lua, estão no momento zero. E esse mapa vai me dizer a tua essência. E essa essência, ela vem para se desenvolver. Então, ela naturalmente traz isso, mas, ao mesmo tempo, ela vem desenvolver o lado negativo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um dracônico em câncer, né? Por exemplo, eu não tenho nada de água no meu mapa. Não existe nenhum signo de água. Eu seria uma pessoa sem sentimento nenhum. Nossa. Mas eu tenho um arquétipo, um dracônico em câncer. O elemento água seria um elemento Sequíssimo. emotivo. A emoção. A emoção. A emoção. Então, quem Eu tem seria mais uma água, pessoa- digamos assim, É em mais tese é uma pessoa mais emotiva. sentimental, Tá. empática. Eu não tenho nada de água. Eu não tenho nenhum signo de água. Eu não tenho escorpião, não tenho câncer, não tenho peixe. Não tem no meu mapa. Então, eu seria uma pessoa sem sentimentos. Tese, sim. Só que eu tenho meu dracônico em câncer. E o câncer faz o quê? Cuida. Eu cuido de cachorro, de planta, de tudo, né? Eu tenho É uma essa cuidadora Das nata. pessoas. Entendeu? Então, cadê o sentido de eu ser uma pessoa que cuida dos outros, que entende, tenta entender, porque qual é meu trabalho na nível de psicologia, qual é a vertente, qual é o meu lugar na clínica, né? Que eu trabalho mais com clínica. É realmente ser esse lugar onde tu te sinta confortável em ser quem tu é. Eu te acolho. Sim, o canceriano colo, isso. o acolhimento. Eu te acolho, né? Então, o dracônico te dá esse lugar. Não, isso tem sentido para mim. Então, é uma coisa que te diz, isso tem sentido, contra isso eu não vou ir nunca. E isso é o dracônico. Né? Nossa, então, vou pesquisar. Descobrir. Nota Nunca tinha mental. ouvido esse tema, Descobrir muito o meu legal. dracônico. não tem muita bibliografia, não tem muita leitura, não tem muita coisa sobre isso. Porque é muito, muito subjetivo, né? Então, tem. Então, que nem a Josi falou, a partir do momento que tu tem um arquétipo que tu te identifica,
Tu te apropria de quem tu é. E o fato da gente não aprender sobre a gente desde que a gente é pequenininho impede da gente se apropriar de quem a gente é. E a gente é colocado no lugar de ser uma pessoa que exerce funções. Isso. Sabe que me veio agora um pensamento que... Nem eu sabia que eu era tão inteligente assim, gente. Ai, que tudo! Autoconhecimento podcast, Nossa. viu? Muito. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Ó, lapso. O que será que ela tem esse É falta conteúdo de ômega inconsciente? 3, segundo a sócia. Sim. Ou é mais peixe? Não, eu tava enquanto eu te ouvia, né? Me recorreu o seguinte, que o autoconhecimento, seja ele através da astrologia ou da psico, ele te dá o poder da escolha, né? Que é sobre isso. Tudo bem, tu acaba por identificar a tua essência, ou, enfim, as tuas predominâncias, mas aí o que vem junto disso? A responsabilidade com e a escolha. Porque claro, todos nós temos arquétipos que nos identificamos de uma forma mais natural. Eu sou super rebelde e isso é meu. Sempre fui assim. Mas eu tendo esse conhecimento e um autoconhecimento, eu posso escolher quando vou usar outros arquétipos a meu favor. Perfeito. Que é situacional também. Situacional. Então, Isso. vai precisar do guerreiro umas vezes. Como que eu vou me posicionar diante de alguma situação? E eu posso recorrer a outros arquétipos. Eu saio da rebeldia, eu não preciso estar sempre na rebeldia. Não, vamos fazer essa leitura astrologicamente. Então, por exemplo, tu tem uma natureza rebelde. Isso não é bom nem ruim. E tanto é porque na astrologia, os limites do certo, errado, bom, ruim, é regido por Saturno. Saturno é a lei, tá? E Saturno rege a pele. Quem quebra os limites de Saturno, tatua a pele. Por quê? Quem quiser fazer Porque fine ela line, diz inclusive. assim, ó, a pele não Inclusive, diz tatu- quem eu sou, eu digo. E eu tatuo o que eu quero. Então, pessoas que tatuam a pele, Nada a ver isso aí. Guardando a tatuagemzinha. Ou nada a ver isso aí, elas meu, dizem nada a ver que isso aí, cara. elas Nada a que ver colocam os próprios limites. Elas não respeitam os limites de gente. Transgressiva. Tanto que quando começou as tatuagens, né? Nossa, o cara era o horror da Da sociedade. cadeia. Da É, cadeia. É. Até para procurar emprego, a pessoa tinha que esconder as tatuagens, né? Sim. Então, a rebeldia é uma característica. Mas isso numa uma cultura ocidental, né? Sim. E atual até, eu diria, porque a tatuagem ela é tão antiga quanto a própria astrologia. E em cada cultura, em cada tempo, houve uma conotação específica para tatuagem. Então, os nórdicos, por exemplo, eles utilizavam a tatuagem como marcos históricos na própria vida. Então, o adolescente, o jovem, quando ele sobrevivia a um inverno intenso sozinho no meio da neve e da mata, tendo que caçar contra, enfim, ursos e outros tipos de animais selvagens, quando ele conseguia sobreviver um inverno inteiro sozinho, ele fazia tatuagens em si próprio para demarcar aquilo como um rito de passagem. Agora ele se tornava homem. Ele não era mais um menino. Mas, de novo, Saturno. Ele demarcou um limite. Né? Agora eu não sou mais isso, eu sou outra Sou coisa. aquilo. Então, a pele, ela sempre serve para demarcar um limite. Que legal. Eu não sou mais menino, eu sou homem. Pá. Eu não aceito essas leis da sociedade, eu quero as minhas. Tá? Então, sim. a pele é o limite. Sim. E aí, cada cultura, cada época vai ter uma forma de ler ou um ritual de passagem, ou uma quebra da cultura. Haviam questões de poder também correlacionadas. Por exemplo, pessoas muito importantes, como reis ou sacerdotes, podiam ter a cabeça tatuada. Então, a sua importância demarcava social. o status social pela altura da tatuagem no corpo. Então, só pessoas importantes podiam ter tatuagens na cabeça. Por exemplo. Já vê que já existia uma segregação de classe, por exemplo. Quem que tava falando sobre isso na época? Sim. É porque hoje a gente vê muito pelo lado negativo, né, da tatuagem. Criminalidade, outras coisas. Ou facções, mestres de facção que têm tatuagens na cabeça. Mas isso no Egito Antigo, por exemplo, era visto como uma bênção ou como alguém muito especial. É que a visão humana E hoje não está com a visão. negativa, né? Não Tá com depreciativa, uma visão né? moral Sim, negativa. como um todo. Sabe o que tu falou ali Tu falou do quanto a pessoa pode usar o seu potencial quando ela descobre tudo isso e tal, né? E aí eu vou pegar esse gancho e vou levar pro trabalho, que é o que eu faço. Capricorniana. É por isso que eu vim. No signo. Porque eu tenho visto, né? Eu não sei se aqui na região, enfim, acaba que não...
as coisas demoram para chegar aqui na nossa região, enfim, apesar de ser muito próspera. Eu tenho visto um trabalho em organizações, eu trabalho de maneira remota, né, na Rocket City, enfim, a gente já falou sobre isso num outro episódio. E aí acaba que a gente tem pessoas de todo... que eu me conecto no meu networking, assim, de trabalho com pessoas de todo o Brasil, enfim, né? E de outras empresas, óbvio. E aí tem empresas que têm feito um trabalho, assim, eu já tenho visto, por exemplo, seleção de pessoas por mapa astral, eu tenho visto pessoas escolhendo decisões, tomadas de decisão no negócio, olhando para essa questão dos astros. Tenho visto, eu não sei de que maneira é feito isso, talvez tu possa, né, trazer um pouco desse contexto. Tenho visto também a questão de até, vou abrir negócio, então tal data, será que essa data, esse mês, isso que eu planejei é bom, é próspero, não é? O que vai dar? O que tem a ver? Abrir uma empresa em Touro, enfim. Como é que é isso, assim? Como é que é esse... Não sei se tem a ver com o tipo de astrologia que tu trabalha, né? Tu citou que existe a astrologia empresarial. Uhum. Como é que isso funciona? Como é que pode ser apoiado? Porque é da mesma maneira que traz autoconhecimento e pra gente, né, pessoa, CPF, pessoa física, e que dá todo esse poder de tu canalizar o teu potencial, eu imagino que nas organizações também. Sim, porque um CNPJ também é um ser, né? Então, assim, tem desde mapa de empresa, para te entender a cultura da empresa. Uma vez, isso foi muito inédito, deve fazer o quê? Uns 15 anos atrás. Um empresário disse, Dudy, eu quero que tu faça o mapa da minha empresa. E eu vou te levar lá e vou apresentar para meus gerentes. Todo mundo falei, tá maluco, né? Bebeu cachaça. Ele falou assim, Dudy, calma, eu sou o dono. Ele disse. Tá bom. E aí eu falei, bom, eu precisaria do nome, da data de nascimento, dos chefes, para conseguir enquadrar, né, no processo. Tá. Então ele chamou uma reunião, lá, o gerente, tudo, eu lá. E aí, olha que interessante. Eu falei assim, primeiro ponto, eu não conhecia nada da empresa. Eu falei assim, essa empresa tem um problema, ele não tem elemento ar no mapa. E o elemento ar fala da comunicação, fala do próprio ar que circula, né? E eles começaram a rir. E eu falei, tá, mas por quê? Dudy, era uma empresa que trabalhava com tintas. E ele falou, Dudy, a gente tem um problema muito sério com circulação de ar na empresa. A gente mandou chamar de engenheiro lá da Alemanha, né? Puta que pariu, para tentar. Eu falei, pois é, não tem ar no mapa. Nem na empresa, nem em lugar nenhum. Então, a melhor... O que a gente faz, então? Eu falei, então, se vocês têm vocês têm que inserir elementos vinculados ao ar. Tipo assim, circulação, coisas que se movem, coisas mais móveis, né? Então, tu vai adaptar o elemento ar a um lugar que não existe ar. E aí, eu levantei o perfil de cada gerente com cada função. A área de vendas. Bom, essa pessoa... Bom, tu na área de vendas, tu tem essa qualidade, mas tu tem essa deficiência. Né, aqui. Então, isso ficou legal. Então, como é um arquétipo, no momento que aquela empresa foi constituída, ela nasceu. E quando ela nasce, tem a leitura dela. Então, às vezes, uma tomada de decisão, tipo assim, eu quero fazer um projeto, eu quero ver como é que eu expando, que tipo de público. Então, a gente dá uma olhada no mapa e consegue ver o potencial daquela empresa. Porque é um ser que nasceu. É um organismo vivo. Sim. Cara, tudo a ver com cultura organizacional. Tudo a ver com cultura organizacional. Tô pensando muitas coisas aqui agora. Porque assim, tipo, qual é a missão, qual é o propósito, qual é a forma de comunicação dessa empresa, né? Como ela funciona no seu dia a dia. Lógico. Mas no caso, a empresa ela é constituída por elementos, por indivíduos. Então, na verdade, seria constituir um time mais coeso com o que se quer. Quando por exemplo, cada elemento, entende? Na contratação. Por exemplo, nessa empresa faltava o ar. Então não seria interessante contratar, de fato, novos elementos ou mudar elementos para que esses indivíduos fossem mais de ar? Ou não faz sentido isso? Não faz sentido. Tu tem que inserir o elemento no corpo. Na dinâmica de funcionamento. Não necessariamente nos indivíduos que a compõem. Não, porque o indivíduo vai trabalhar no setor. Ele está vinculado àquele setor. Então, tu tem que tornar aquele lugar um lugar que tenha a sensação que tem ar lá dentro. A sensação. Então, o que o ar promove? Movimento. Então, tipo, vamos colocar movimento. Movimento. Trocar as pessoas coisas de setor, que se propagam. de área. Música, aroma, coisas mais móveis, né? Coisas trocando de lugar. Então, essa ideia de movimento iria aliviar uma coisa que eles não conseguiam resolver fisicamente. Então, as sequelas, vamos dizer assim, iam ficar muito mais leves,
porque eles não conseguiam resolver uma coisa física. Então, isso acontecia. Então, às vezes, a pessoa quer fazer tem um projeto para a empresa, quer fazer um investimento, quer contratar um funcionário. Tá, para que área? Qual é a cultura dessa empresa? Qual é o perfil da pessoa que tu precisa? Mais tolerante, com mais iniciativa, com mais enfrentamento, mais pacata? Como é que tu precisa? Então, a gente levanta um perfil da pessoa e apresenta esse perfil até para a pessoa compreender que ser que vai entrar ali. Né? Que legal. Nossa, muito complexo esse tema, né? Uau. Rende horas e horas de muita conversa. É muita uma conversa rede boa de... isso aqui. Sim. A gente falou de Mercúrio retrógrado? Não. Só no início eu perguntei se dava pra culpar ele pelas nossas más escolhas. Mas a gente, assim, ó, no momento em que esse Até episódio sexta está eu só sendo... tô fazendo cagada. Por quê? Mercúrio retrógrado. Amada, dá uma Tô segurada. brincando. Calma. Porque no momento que a gente tá gravando esse episódio, estamos, neste momento, em Mercúrio retrógrado. Estamos. Quem está mais conectado com esse tema já sabe que isso está rolando e que as coisas estão acontecendo aí cada um faça a sua leitura, né? Mas eu queria aproveitar que Dude está aqui, que é uma pessoa apropriada para falar sobre isso, né? Para dizer Especialista o no que tema. tem... Porque Mercúrio, até onde eu sei, tá? Que eu também estudo um pouco, mas Sim, sozinha, né? Por conta. Sim. Não sei também se está certo. Mercúrio é o planeta da comunicação. certo. E então tende a uma questão assim da comunicação tá meio truncada. O que eu tenho feito nesse momento? Eu evito mandar mensagem por texto, eu mando áudio para tentar diminuir um pouco dos erros de interpretação, equívocos, enfim. Eu cuido do meu tom de voz, mas às vezes já essa semana já dei uma despirocada, já xinguei meio mundo. Então assim, tem esse negócio na minha cabeça da comunicação. Mas também eu sei que tem equipamentos eletrônicos, coisas começam a quebrar, começam a não funcionar, enfim. O que o Mercúrio faz com a gente? Pelo amor de Deus, quando é que isso vai passar? Dia 16 de setembro. Estou aguardando, me pula Tá. para dia 16. Assim, ó, primeiro, o céu não provoca nada, tá? Não vem um raio lá de Mercúrio na Terra e dá um choque na rede elétrica. É tudo uma leitura do que está acontecendo. Tá. Então, o Mercúrio retrógrado é o planeta da comunicação, do pensamento, da escuta. Tanto que Mercúrio, ele é uma divindade, né? Que era o Hermes, né? No Egito. E que dizem que foi a pessoa que inventou as palavras, né? Então, todo tipo de comunicação usou a letra, né? É mercuriano. Então, o Mercúrio, ele fala de todo esse tipo de comunicação. Quando ele está retrógrado, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele diminui um pouco a velocidade e a sensação que a gente tem que tá andando para trás. É quando tu tá com um carro e o outro sai de ré e tu tem aquela sensação que tu tá indo para trás. Então, o Mercúrio retrógrado é um momento onde a comunicação não flui para fora, ela flui para dentro. É o momento de tu virar e olhar para ti. Por isso que acontecem tantos erros de comunicação. Tipo assim, olha bem o que tu está dizendo. Reflete naquilo que tu está manifestando. Tá, daqui a pouco se acontece um erro de comunicação, o que acontece contigo? Né? Tu relaxa, tu leva na boa, tu pira, né? Então, a época de Mercúrio retrógrado é uma época de rever formas, né? E não tem uma maneira melhor de a gente rever formas do que erros. Olha o que aconteceu comigo no Mercúrio retrógrado. Eu sou estrangeiro. Daí, eu tenho que renovar meu documento de estrangeiro. E aí, lá, 23 de outubro. Então, eu já fui lá entrando, Polícia Federal, papapá, agendando horário, papapá. Tá. Depois eu olhei, é do ano que vem. Tá um pouquinho Estresse longe. por nada. Tudo Só bem. um ano antes. Só um ano antes. Tudo bem. Então, assim, tipo, tá, mas que pressa é essa? E aí tu começa a te questionar, né? Então, não é que Mercúrio fica retrógrado e tudo dá ao contrário. Na realidade, existem alguns momentos em que a própria natureza reduz o seu movimento e dá uma desequilibrada que é para a gente ter um aprendizado. Então, uma dica... Não sei se existe como, mas existe uma dica prática para o que a gente pode fazer nessa época específica? É para isso que a gente usa astrologia. Tipo assim, Mercúrio está retrógrado, beleza. Então, eu vou prestar mais atenção na minha comunicação, eu vou tentar refletir sobre minhas coisas, eu vou questionar minhas crenças, eu vou olhar 3 vezes a coisa, não vou ligar no automático. Não vai ser reativa, vai tentar Te convida pensar a ter uma sobre. qualidade de presença, né? Exatamente. E até mesmo, as coisas dão errado. E aí, tu faz o que com isso?
Como tu reage? Como as tu coisas responde? dão errado. Sim, faz parte. E aí tu faz o quê? Tu pira, tu enlouquece, tu culpa o Mercúrio, tu chuta o balde. Ah, às vezes Muito bom, muito Entendeu? bom. Então, é como se o céu falasse assim, gente, as coisas vão dar errado algumas vezes, tá? Relaxa. só pra vocês lembrarem. Aprendam a reagir sobre. É. Sim. Ou até aquele milésimo de segundo antes da própria reação. Cara, sensacional. Dudi, a gente queria te agradecer a presença. O nosso programa de hoje está chegando ao final, infelizmente. Infelizmente, pelo amor de Deus, eu teria mais 62 perguntas. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Quero deixar o recado para quem tá nos vendo e nos ouvindo para seguir a Dude nas redes sociais. Ela tá sempre distribuindo um conteúdo de alta qualidade. Eu e a sócia também estamos disponíveis nas nossas redes, bem como o nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Spotify do Cafézes com as Sócias Podcast. Mais uma vez, obrigada, Dude. E sócios e sócias, se vocês gostaram desse episódio, por favor, curtam ele, compartilhem com quem precisa ouvir um pouquinho desse bate-papo e sigam nossas redes sociais. Obrigado, até a próxima!